Porque se houvéssemos entendido, o Senhor já teria voltado. Se a igreja tivesse recebido essa mensagem já, se a igreja já tivesse aceitado essa mensagem, se a igreja já estivesse vivendo a plenitude da graça de Deus, na manifestação da justiça de Cristo, o Senhor já teria voltado nas nuvens dos céus. Por isso a inspiração diz: desejai a plenitude da graça de Cristo. Permiti que vosso coração se encha de intenso desejo por sua justiça, cujo efeito a palavra de Deus declara ser paz, e cuja operação repouso e segurança tem para sempre. À medida que a vossa alma anela a Deus, mais e mais encontrareis infinitas riquezas de sua graça. Ao contemplardes essas riquezas, passarei a possuí-las e revelareis os méritos do sacrifício do Salvador, a proteção da sua justiça, a plenitude de sua sabedoria e seu poder de vos apresentar diante do Pai, imaculados e irrepreensíveis. A plenitude de Deus que Ele deseja derramar sobre a sua igreja é, primeiro, a plenitude da sua graça, a plenitude da sua justiça. Atentem para esse texto, porque ele diz exatamente para a igreja o que é a justiça de Cristo imputada em nós. Ele diz exatamente para a igreja o que é a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar no pó da terra a glória do homem e fazer pelo homem aquilo que ele não tem capacidade de fazer por si mesmo. Quando os homens veem a sua própria insignificância, estão então preparados para serem revestidos com a justiça de Cristo. Eu pergunto para vocês, isso aqui não é a mensagem de Laodiceia? Lançar a glória do homem no pó. Isso aqui não é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia? Eu digo a você que você é miserável, pobre, cego e nu. Isso não é lançar a glória do homem no pó? Isso é justificação pela fé. E fazer pelo homem aquilo que ele não tem capacidade de fazer por si mesmo. Mas essa mensagem é para nós. Essa mensagem é para a igreja. Essa mensagem é de Deus. E essa mensagem é para agora. Tiago capítulo 4, versos 8 ao 10. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês, ó vocês que são indecisos. Tem uma outra versão desse texto que diz assim: vocês que têm ânimo dobro, vocês que têm duplo ânimo. Ah, irmão, hoje eu estou animado. Irmão, mas hoje eu estou desanimado. Irmão, hoje eu estou animado, mas daqui a uma semana eu estou desanimado. Então, para vocês que são indecisos, para vocês que são de ânimo dobre, busquem a longanimidade, o longo ânimo de Deus. Purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz o arrependimento, e o arrependimento tem ação completa para a salvação da vossa alma. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O Senhor quer exaltar a sua igreja. O Senhor quer exaltar a sua igreja. A plenitude de Deus que Ele quer derramar sobre a sua igreja é a plenitude da graça dEle, a plenitude da sua justiça. A plenitude de Deus que Ele quer derramar sobre a sua igreja também é a plenitude do Espírito Santo. O que é a plenitude do Espírito Santo? É o derramamento da chuva celeste. Irmãos, nós nunca vimos, e gerações passadas anteriores a nós nunca viram algo tão poderoso quanto o derramamento do Espírito Santo em sua plenitude.
Os cristãos da igreja primitiva, no período apostólico, eles puderam provar dessa graça. E nós podemos visualizar ela pela fé. Porque hoje no seio da igreja, o Espírito Santo atua. O Espírito Santo não atua hoje no seio da igreja? O que os irmãos acham? O Espírito Santo atua hoje na igreja, distribuindo para a igreja os seus dons conforme Ele quer. E a igreja está cheia de dons. A gente vê o pessoal cantando aqui, e eu fico pensando, se eu tivesse metade do dom que esse menino ali tem, eu já ficava feliz na minha vida. De cantar assim, um terço do que ele canta, do que o Breno canta, eu já ficava feliz. Mas eu me contento de ficar sentado no banco escutando e louvando a Deus, porque eu não tenho como fazer isso. Cada um tem seus dons, né? A plenitude da mensagem de Deus leva à plenitude do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, quando derrama a sua plenitude, Ele não está falando de dom de forma parcial, porque isso hoje que a gente vê aqui, irmãos, é o dom do Espírito, mas de forma parcial, limitado. Por mais maravilhoso que a gente escute os louvores, por mais maravilhoso que a gente escute as pessoas exercitando os dons, mas isso não é nem perto do que são a manifestação dos dons espirituais na sua plenitude. Porque hoje nós vemos as pessoas na igreja manifestando dom de línguas, igual foi lá no Pentecostes. Porque tem pessoas que elas começam a estudar um idioma e com 3, 4 meses, 6 meses estão falando a língua. Tem outros que levam 1 ano, 2 anos. Isso é o dom de línguas na igreja. Mas o dom de línguas na plenitude é como está registrado em Atos capítulo 2. O Espírito em forma de língua de fogo desceu sobre a igreja. E eles foram tomados do dom do Espírito. Em um piscar de olhos começaram a falar em outras línguas. E todos aqueles que estavam ali ficaram atônitos e pasmados, porque aquilo era a manifestação soberana de Deus. E não havia dúvida disso. Quando o Espírito Santo for derramado em sua plenitude sobre a igreja, não haverá dúvidas de que essa será uma manifestação sobrenatural. E de que essa será a ação de Deus sobre a igreja. O Senhor deseja derramar a plenitude do seu Espírito sobre a igreja. E preste atenção nesse texto. A mensagem à Laodiceia prepara o povo de Deus para o alto clamor. Quem é o povo de Deus? Quem é que Deus quer preparar para o alto clamor? O último é a igreja. O último é a igreja. Somos nós. Então, se Deus quer preparar essa igreja para o alto clamor, a mensagem de Laodiceia é para essa igreja. Porque a mensagem de Laodiceia é um instrumento que Deus usa para levar a igreja ao alto clamor. Está escrito isso aqui. Escrito. E eu preciso abrir o coração para isso. E parar de ficar pensando que essa mensagem é para os outros, porque está escrito que isso aqui é para a igreja de Deus. Então, se você quer que isso aqui é a igreja de Deus, essa mensagem é para você. Vi que esta mensagem não realizaria a sua obra nos poucos meses. Destina-se a despertar o povo de Deus, a dar-lhes a conhecer os seus erros e a levar a um zeloso arrependimento, para que possam ser favorecidos com a presença de Jesus e preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Eu não esperava que nessa conferência o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja e aqui nós já saíssemos daqui com a chuva hoje. Eu não esperava isso. Você esperava? Eu não esperava. Sabeis por quê? Porque a inspiração ela nos diz que ao passo que um único momento não vai produzir esse reavivamento de uma vez só, mas se nós escolhemos aqui hoje abrir o coração e receber essa mensagem, aqui será o primeiro passo
para o reavivamento que vai acontecer na Igreja do Espírito Santo, e no Rio de Janeiro, e em São Paulo, e no Brasil, e no mundo. Aqui pode ser o primeiro passo. Aqui pode começar esse reavivamento, aqui agora. E ele vai tomar proporções maiores. E ele vai crescer, não em uns poucos meses, mas o Senhor vai fazer a sua obra. Ele vai despertar o seu povo. Ele vai levar o seu povo a conhecimento dos seus erros, a um zeloso arrependimento. E ele vai favorecer o seu povo com a presença de Jesus e com o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Quantos creem nisso? Irmãos, nós não deveríamos estar aqui mais. Nós não deveríamos mais estar aqui. O Senhor, Ele deseja há muito tempo já ter voltado. Nós não deveríamos estar aqui já há muito tempo nessa terra. Jesus deveria ter voltado, por exemplo, pouco depois do grande desapontamento de 1844. Vocês sabiam disso? Jesus deveria ter voltado pouco depois do desapontamento de 1844. Grande conflito, página 457. A história do antigo Israel. Cadê meu negócio? Aqui, ó. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiará os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento fora provada a sua fé, como foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que Deus com eles estivera em sua experiência anterior, e teriam visto a salvação de Deus. Agora presta atenção nisso aqui. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Raios de luz ter-se-iam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados, e a obra final estaria consumada. E Cristo já teria vindo para a redenção do seu povo. Se depois do grande desapontamento em 1844, todos aqueles que pregaram a mensagem zelosamente tivessem permanecido firmes nessa mensagem, pouco tempo depois, o Espírito Santo teria sido derramado, e nós não estaríamos mais nesse mundo, porque Cristo já teria vindo para a redenção do seu povo. Mas apenas cerca de 12 almas permaneceram fiéis. E por isso a mensagem se arrastou até os nossos dias. Nós não deveríamos mais estar aqui. Ele deveria ter voltado também poucos anos após a Assembleia Geral de 1888. Jesus gostaria de ter voltado logo depois do grande desapontamento. Ele gostaria de ter voltado logo depois da Assembleia de 1888, diz assim a inspiração: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou nessa Assembleia as mais preciosas mensagens ao seu povo, através dos pastores Wagner e Jones. Que mensagem preciosa foi essa? Esta mensagem devia pôr de maneira preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os seus mandamentos. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido olhar fixo em sua divina pessoa e em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, o Espírito Santo na plenitude, transmitindo o inestimável dom da sua justiça ao impotente ser humano. Atenção agora. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Deus
trouxe essa mensagem que nós estamos recebendo aqui nesse final de semana em 1888, com o propósito de fazer com que o Espírito Santo fosse derramado e Jesus voltasse. Por que ele então não voltou em 1888? Por que ele não voltou? Vi que Jones e Wagner tiveram sua contrapartida em Josué e Caleb. Como os filhos de Israel apedrejaram os espias com pedras literais, vós apedrejastes esses irmãos com pedras do sarcasmo ridículo. Vi que vós voluntariamente rejeitastes o que sabiam ser a verdade, apenas porque ela era por demais humilhante para a vossa dignidade. Não é humilhante? Irmãos, essa mensagem não é humilhante para a nossa dignidade? Eu digo assim, não tenho falta de nada. O Senhor diz assim, você já é um miserável, pobre, cego. Isso aqui não é humilhante para a minha dignidade? Isso aqui não é. Por isso que meu coração resiste. Por isso que meu coração diz que essa mensagem não é para mim. Por isso que ela tem tantos anos, tem sido tentada derramar sobre a igreja não tem recebido. É por isso. Vi também que se tivéssemos aceito a mensagem deles, teríamos estado no reino após 2 anos daquela data. Mas agora temos de retornar ao deserto e ficar por 40 anos peregrino. Jesus deveria ter voltado logo depois do desapontamento de 44. Ele deveria ter voltado logo depois do derramamento da mensagem de 1888. E o mais importante para nós é isso aqui, ó. Jesus deveria ter voltado já em nossos dias. E por que ele não voltou? Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Isso aqui não é engraçado? Que a gente estuda a lição da escola sabatina, que fala sobre o povo de Israel, e fala assim, estuda a lição e faz as perguntas, e a gente responde assim, mas que povo incrédulo, que povo murmurador, como pode? Deus tirou eles lá do Egito, meu Marquinhos, abriu o mar na frente deles, e eles entraram no deserto e começaram a murmurar que queria água. Deus protegia eles de dia com uma coluna de nuvens, de noite com uma coluna de fogo, e no outro dia eles estavam reclamando e murmurando. Que povo incrédulo, que povo sem fé, que povo que não merecia entrar na Canaã terrestre, que povo terrível, que povo ardiloso. E aí a palavra do Senhor diz assim, os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da promessa de Deus. É Deus que está faltando? É Ele que está demorando para vir? Em nenhum dos casos houve falta da parte de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o profeta e o povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Existe isso aqui na igreja? O que os irmãos acham? Tem incredulidade na igreja? Tem? Mundanidade, tem mundanidade na igreja? Falta de consagração, isso aqui não tem não. Tem também? Tem. Contenda entre o profeta e o povo de Deus, não, isso aqui é mentira. Tem? Tem contenda no povo de Deus? Tem briga? Divisão? Fofoca? Tem fofoca no meio da igreja do povo de Deus? Não, eu estou ficando escandalizado, eu vou embora. É mesmo, irmão? Miséria! Misericórdia! Tem isso aqui? Incredulidade, mundanidade, falta de consagração, contenda no meio do povo de Deus. É isso. É isso que nos está aprendendo nesse mundo de pecado e de dor por tantos anos.
É para chorar, irmão. É para chorar. Isso aqui é para chorar. Porque Jesus já queria ter voltado há tanto tempo. Desde 1844 ele tem tentado voltar e nós não estamos deixando. Nós estamos impedindo a volta de Cristo. Ele quer derramar a plenitude do Espírito e nós não estamos deixando. Ele quer derramar a plenitude da graça e nós não estamos deixando. Ele quer derramar sobre a igreja a plenitude do reino e nós não estamos deixando. Eu repreendo e castigo todos aqueles a quem eu amo. Promessa Laodiceia: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. De todas as 7 promessas ao vencedor que nós encontramos nas cartas do Apocalipse, essa aqui é a mais importante, porque a vitória que ela fala aqui é a vitória mais importante. Aqui não é a vitória sobre a tribulação, aqui não é a vitória sobre a angústia, aqui não é a vitória sobre a perseguição, aqui é a vitória contra o eu, é a vitória contra o ego, é a vitória contra o nosso orgulho, é a vitória contra a nossa cobiça, contra a nossa natureza pecaminosa que não nos deixa ser revestidos da justiça de Cristo. É essa a vitória, essa aqui é a maior vitória. Por isso que a promessa é a maior promessa: deixarei que ele se assente no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A promessa aqui é a plenitude do reino para a igreja. O que é a plenitude do reino para a igreja? Parábola do reino, Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao encontro dele. Esse aqui não é um estudo detalhado sobre a parábola das 10 virgens, mas eu destaquei alguns pontos importantes para nós entendermos a nossa necessidade, a real necessidade de estarmos despertos para aguardar a vinda do reino de Cristo. Quais são esses pontos? O que representa a vinda do esposo na parábola das virgens? A vinda de Cristo ao lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote, para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel 8,14. A vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentado em Daniel 7,13. E a vinda do Senhor ao seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. Isto é também representado pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das 10 virgens. O que representa a vinda do esposo? Representa a vinda do Senhor ao seu templo. Significa a entrada de Cristo para a purificação do santuário celestial, o início do juízo investigativo, certo? Isso aqui precisa ficar claro. O que representa o reino? Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. Por quê? Porque a vinda representa o juízo investigativo, certo? Então é antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital, representa o reino. É chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. O que representa o reino? A Nova Jerusalém, a capital do seu reino. Ok? Pergunta importante: onde Cristo recebe o reino? Onde?
Onde Cristo recebe o reino? Daniel 7:14. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias, aonde? No céu, o domínio, a honra e o reino. Receberá a nova Jerusalém, a capital do seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A ordem cronológica dos acontecimentos é a seguinte: Daniel capítulo 7, versos 9, 10, 13 e 14. Assenta-se o juízo, o ancião de dia assenta-se sobre o seu trono, abrem-se os livros, o tribunal assentou-se, e depois que o juízo termina, o Filho do Homem dirige-se ao ancião de dias, o fazem chegar até ele, e é-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Depois que a porta da graça se fecha, assim como na parábola das virgens, quando as virgens entram com o noivo para dentro do recinto onde vai acontecer as bodas, a porta se fecha. Depois que a porta da graça se fecha, o Filho do Homem recebe do seu Pai a cidade santa, o seu reino. Aonde? No céu. Outro ponto importante relacionado com o reino: quem vai se assentar no trono junto com ele? Isso aqui é importante, sabe por quê? Quando você olha lá para a parábola das virgens, quando o noivo chega, as virgens entram com ele para dentro do recinto. As prudentes ou as imprudentes? As prudentes entram com ele e a porta se fecha. Ué, mas como a igreja vai entrar no recinto para receber o reino junto com Cristo, se isso está acontecendo lá no céu e a igreja vai estar aqui na terra quando a porta da graça fechar? Como que isso vai acontecer? Como? Isso aqui você não pode esquecer, porque se esquecer, você perde metade da sua vida espiritual. Na parábola, as que tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas foram as que entraram para as bodas. Isso aqui é fundamental. Os que com conhecimento da verdade pelas Escrituras tinham também o Espírito e graça de Deus, e que na noite de sua amarga prova esperavam pacientemente examinando a Bíblia a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e à mudança do ministério do Salvador. E pela fé, como? Pela fé, o acompanharam em sua obra naquele santuário. E agora é para nós. Todos os que mediante o testemunho das Escrituras aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus, para efetuar a última obra de mediação e para no final dela receber o reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. Porque as virgens, para entrar no recinto e fechar a porta, elas precisam do azeite cheio nas suas vasilhas, porque o azeite representa o Espírito Santo e a fé que nós precisamos ter hoje para estar nesse momento com Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial, enquanto o juízo investigativo está acontecendo. E é essa mesma fé que no final do juízo investigativo, quando a porta se fechar, deve nos levar junto com ele para receber diante do trono do Pai a cidade santa, o seu reino. Porque não existe reino com uma cidade vazia. Não existe reino com uma cidade vazia. Nós precisamos estar lá com ele pela fé, com os nossos vasos cheios de azeite, o azeite do Espírito. O azeite do Espírito. Deus quer derramar sobre a sua igreja
a plenitude da graça. Ele quer derramar sobre a sua igreja a plenitude do seu Espírito. Ele quer derramar sobre a sua igreja a plenitude do reino. Tendo recebido o reino, ele virá em glória, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a redenção do seu povo que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó, à sua mesa, em seu reino, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Então quem hoje estiver pela fé com Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial, irmão, mas a minha fé não está alcançando o cumprimento da promessa ainda. Eu não estou conseguindo pela fé entrar com Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. Então do que eu preciso? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então eu preciso encher mais o meu candeeiro com o azeite do Espírito da palavra. Porque senão, quando ouvisse o clamor, o alto clamor, eis o noivo sair ao seu encontro, eu vou estar entre as imprudentes e não entre as prudentes. Cuidado com isso, porque essas que estiverem agora pela fé com Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial, essas que entrarem com Cristo diante da presença do Pai, para receber dele a cidade e o reino, essas são as que quando ele voltar, vão ser participantes da ceia das bodas do Cordeiro. E eu quero estar lá. E eu sei que você quer estar lá também, pela graça do Senhor Jesus. A mensagem a Laodiceia leva a igreja para toda a plenitude de Deus. Ela leva a igreja para toda a plenitude da graça. Ela leva a igreja para toda a plenitude do Espírito. Ela leva a igreja para toda a plenitude do reino de Deus. Ela leva a igreja para toda a plenitude de Deus. E do que nós precisamos? Do que nós precisamos? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo e disciplino a todos aqueles a quem eu amo. Seja zeloso e arrependa-se. O que tudo isso representa? Repetidas vezes a voz do céu vos falou, está falando hoje. A voz do céu está falando com a sua igreja hoje, aqui e agora. Obedecereis a essa voz? Acatareis o conselho da testemunha verdadeira, de buscar o ouro provado do fogo, as vestes brancas e o colírio? O ouro é a fé e o amor. O ouro é a fé que você precisa para estar agora junto com Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. É a fé que você vai precisar para estar com Ele diante da presença do Pai, quando Ele receber a cidade santa, Nova Jerusalém. As vestes brancas são as vestes da justiça de Cristo. E essa é a decisão mais importante e mais difícil da nossa vida. Porque nós não podemos ser vestidos com a justiça de Cristo enquanto ainda estivermos vestidos com as nossas vestes impuras e pecaminosas. Nós precisamos tomar uma decisão de humilhar o nosso coração diante da presença do Pai e dizer: Senhor, tira o eu do meu coração e deixa todo o espaço para Cristo entrar, porque não sou eu mais que quero viver, eu quero que Cristo viva em mim. E a vida, Senhor, que a partir de agora eu vivo na carne, não quero mais viver por mim mesmo, mas pela fé do Filho do Homem que me amou e se entregou por mim. Seu coração está aberto para essa mensagem? Ou ele está endurecido, julgando ainda que essa mensagem é para os outros e não para você? É o Senhor que está falando para a sua igreja que eu e você precisamos do ouro provado no fogo, precisamos das vestes brancas e precisamos do colírio. O que é o colírio? O discernimento espiritual que vos habilitará a reconhecer as ciladas de Satanás e evitá-las, a descobrir o pecado e a aborrecê-lo,
a ver a verdade e obedecer. E nós precisamos, como igreja, colher. Que nossos olhos precisam ser abertos pelo discernimento espiritual, para nós vermos a nossa real condição e parar de ficar apontando para os pecados dos outros, para nós lançarmos de dentro da nossa vida e da nossa igreja todo o formalismo religioso para fora, para lançarmos para fora todo o farisaísmo de dentro da igreja e para realmente deixar Cristo fazer uma transformação na nossa vida. Nós precisamos de discernimento espiritual. Precisamos do colher e da unção do Espírito Santo. Nós carecemos disso para a nossa vida. Qual vai ser a nossa escolha? Qual vai ser a nossa escolha? Aceitar o conselho? Ou endurecer o coração e continuar dizendo que essa mensagem é para os outros? Qual vai ser a nossa escolha? Efésios capítulo 3, versos 14 a 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Essa é a oração do apóstolo. Mas esse também é um desejo de Deus para a sua igreja. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam tomados de quê? De toda a plenitude de Deus. Como eu compreendo aquilo que excede todo entendimento? Como que eu chego no final da largura que não tem fim? Como que eu alcanço um comprimento que é infinito? Como que eu entendo uma altura que não tem limite? Como que eu compreendo com a minha mente finita, limitada, fraca, com meu coração defeituoso e cheio de pecados, como eu consigo com Ele compreender o amor de Cristo, que excede todo o entendimento? Como? Pela fé. Aqui. Pela fé. Estando com os nossos vasos cheios. Qual vai ser a nossa escolha? Eu posso escolher hoje abrir o coração para Cristo e falar assim: Senhor, eu vou tirar tudo de dentro do meu coração agora e vou deixar o Senhor habitar no meu coração. Eu posso desejar escolher e falar assim: Senhor, eu vou deixar só uma parte do meu coração para o Senhor. Isso vai fazer diferença? Todos os ídolos, todo o pecado acariciado, todo o mal que habita no nosso coração, todo eu, todo orgulho, toda vaidade, tudo tem que sair, porque isso é a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia, tudo. Eu posso escolher também endurecer meu coração e falar assim: essa mensagem não é para mim. E posso escolher sair daqui fazendo oposição contra essa mensagem. Eu posso escolher fazer isso também, mas ai de mim se eu fizer isso, porque eu vou estar recalchutando contra o próprio Senhor que trouxe essa mensagem. Qual vai ser a nossa escolha? Qual vai ser a nossa decisão? Nós vamos refletir um pouco nesse momento através disso. Eu vou pedir para o irmão Elanilson vir aqui na frente. E enquanto nós refletimos nessa mensagem, nessa decisão, ele vai fazer aqui com a gente um apelo para uma poesia.